Meus amados irmãos, abram suas Bíblias aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2. Já há alguns dias nós estamos estudando sobre cinco aspectos da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Aqui em Hebreus capítulo 2. Quando você estuda esse capítulo, existe uma frase muito linda que fala assim: como negligenciaremos esta tão grande salvação? Tão grande salvação. E quando você segue lendo este maravilhoso capítulo, você vai ver a encarnação de Cristo, a crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo, a exaltação de Cristo e a glorificação de Cristo. Imagine que 5 temas que resumem toda a obra, toda a vida e todo o ministério de Cristo, podemos encontrar em um único capítulo. Já estudamos sobre a encarnação. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus, eternamente, Ele sempre foi Deus. Deus com o Pai, o Deus unigênito, como está em João 1,18, o Deus unigênito. O Deus que criou todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Este Deus eterno, um dia Ele assumiu lá no ventre de Maria. O Espírito Santo o gerou ali, e ali Ele adquiriu algo que não havia na sua natureza, a natureza humana, a carne. E o nosso Senhor Jesus agora ele passa a ser 100% homem, 100% Deus. Por que que ele encarnou? Ele encarnou para assumir a nossa natureza, a nossa carne, com todas as suas disposições. E quando eu digo todas as disposições, significa que o Senhor Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele tinha sim capacidade para pecar. Ele poderia pecar? Claro que poderia pecar. Não teria nenhum sentido a encarnação se tudo isso fizesse parte de uma fantasia de Deus. E não foi. Ele veio como homem porque ele tinha que vencer o pecado na carne. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Durante os 33 anos de vida humana dele aqui na terra, ele foi provado, ele foi tentado, mas o pecado não o venceu, a carne não o venceu, ele venceu a carne. Então, se ele venceu a carne, e a Bíblia diz, em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Isto é, a morte exerce poder e domínio sobre tudo aquilo que o pecado toca. O salário do pecado é a morte. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, quando ele venceu a carne, ele vai até a cruz, aí entra o segundo aspecto, ele vai morrer por nós. E lá na cruz, para ele morrer por nós, e a sua morte alcançar a eficácia da satisfação, da justiça de Deus, ele deveria oferecer um sacrifício perfeito. Qual seria o sacrifício perfeito? Eu vou aumentar um pouco o tom da colocação. Como seria possível Deus encontrar satisfação na justiça de um homem? Como poderia a justiça de Deus ser satisfeita em Cristo Jesus? A única maneira seria se ele morresse, tendo vencido o pecado. Porque todos os sacrifícios do Velho Testamento eram apenas uma sombra. Em Êxodo capítulo 12, nós temos uma tipologia impressionante. Diz que o cordeiro, ele era separado
no 10º dia e era oferecido no 14º dia. Havia um tempo, ele não era separado imediatamente, ele era sacrificado. Ele era separado, passava-se alguns dias e depois ele era sacrificado. E por quê? Isso é muito interessante, irmãos. O primeiro ponto, ele era separado. Isso significa que havia sim em Deus um cordeiro. Um cordeiro já estava em Deus. Isso indica que o pecado não tomou Deus de surpresa. Quando Deus criou o homem, ele sabia que o homem ia cair, que o homem ia pecar. O mais importante em tudo isso é que antes do homem pecar, Deus já tinha a providência dentro dele mesmo. A cruz não é um acontecimento na história, a cruz é uma parte da eternidade no coração de Deus. Por isso, a cruz não é apenas o centro da história do universo, ou na história da humanidade, mas é o centro da história do universo. Aquela cruz que o nosso Senhor Jesus morreu é apenas uma delas. Porque, em primeiro lugar, a cruz é um princípio eterno no coração de Deus. E ali, nosso Senhor Jesus morreu. E quando ele vai até aquela cruz e morre por nós, ele já tinha vencido o pecado na carne, agora ele precisava vencer a morte. O pecado, isto é, o pecado já estava vencido nele, a ponto dele ousadamente dizer, aí vem o príncipe deste mundo, em João 14, aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. Então o nosso Senhor, ele vai até aquela cruz, e quando ele morre naquela cruz, ele destrói o poder da morte. Em que sentido? Morte física, morte espiritual e a morte eterna, que é a separação absoluta de Deus. E quando ele destrói o poder da morte, ele também destrói em nós o pavor da morte, porque a vida que ele entregou na cruz do Calvário foi derramada para nós na ressurreição. Você entende isso? A vida que ele entregou na cruz do Calvário por você, ele derramou na ressurreição. Então nosso Senhor ressuscitou. Esta é a verdade mais estupenda que existe em todo o universo. Irmãos, os céus não seriam os céus que é. E nós não teríamos a esperança que temos se Jesus não tivesse ressuscitado. O inferno não seria o que ele é hoje se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado. Mas porque ele ressuscitou, nós podemos dizer que Satanás está vencido, a morte está vencida, e nós agora não somos mais destinados ao inferno, nós somos destinados a uma glória eterna. E antes dele partir deste mundo, ele reuniu seus discípulos e disse assim, numa mesa como esta, por isso que nós ceiamos, ele disse assim, há quanto tempo eu queria comer convosco essa Páscoa? Você sabe o que ele quis dizer? O que é Páscoa? É uma palavra hebraica, significa passar por cima. Quando a ira de Deus veio no Egito, no capítulo 12 de Êxodo, todos os primogênitos do Egito foram mortos como juízo de Deus. Mas todas aquelas casas do povo de Israel, cujos umbrais das portas tinha o sangue do cordeiro aspergido, porque Deus pediu que um cordeiro fosse morto, e o seu sangue aspergido na porta. Aquilo ali simplesmente era uma tipologia, uma representatividade muito maior, com uma realidade muito maior, que apontava para a obra de Cristo, o seu sangue. Irmãos, o assunto sangue de Cristo na Bíblia precisa ser cultivado por nós, porque é uma das verdades mais grandiosas da nossa experiência cristã. Porque quando você, que era um pecador condenado, um filho da ira, aquele que estava aquém da graça de Deus, aquele que estava morto em seus pecados, você e eu estávamos condenados ao inferno eternamente.
Mas quando Cristo derramou aquele sangue naquela cruz, e nós nos apropriamos pela fé desta redenção, então agora Deus, Ele nos justificou e nos perdoou para sempre. Você consegue ver isso? Para sempre. Você pode errar, você pode falhar, isso não te estimula a isso, pelo contrário, quando você é salvo, você não tem prazer no pecado, você não tem prazer de errar. Mas se um dia você errar, existe provisão suficiente no sangue de Cristo Jesus para te limpar, para te lavar, para te purificar e para te colocar diante de Deus, porque quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, sabe o que Ele vê? A eficácia infinita, não é temporária, infinita do sangue de Cristo Jesus. Então nosso Senhor morreu, Ele matou, destruiu a morte, Ele nos livrou do pavor da morte, Ele destruiu o poder de Satanás, mas Ele também ressuscitou. Então, por favor, deixe-me ler um texto com vocês. Em 1 Coríntios, por favor, capítulo 15. Permita-me, por favor, ler a partir do versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele primícias, primeiro dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, por meio de quem? Adão. Também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos mais adiante. Observe bem. Versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém é espírito vivificante. Então você vê, este é um capítulo que fala de maneira abundante sobre a ressurreição. Deixe-me ler mais algumas porções desse glorioso capítulo. Veja bem o versículo 13, volte comigo agora no versículo 13. Se de fato não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permanecemos nos nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Meus irmãos e irmãs, após fazer essa leitura, nós precisamos chegar a algumas conclusões. Se Cristo não ressuscitou, esta é a pior reunião que pode ocorrer nessa terra. Aqui estão as pessoas mais idiotas que existem no mundo. Aqui estão as pessoas mais vis, mais vã, pessoas com uma fé vã, pessoas sem conteúdo, pessoas vazias, as pessoas mais atordoadas, elas estão sentadas aqui hoje. E o pior idiota é o que está vos falando. Mas graças a Deus, irmãos, existe um testemunho aqui dentro, que grita, que proclama, Ele vive. Ele vive. Se você for lá em Meca, Calcutá, você vai encontrar lá os restos de Maomé. Onde você procurar o túmulo de Buda, você vai achar. Mas se você for em Jerusalém, tem um túmulo vazio. Só existe um túmulo vazio nessa terra. É o túmulo do nosso Senhor. Ele ressuscitou. Se você ler o livro de Atos, diz que existem provas incontestáveis
Por isso que Pedro escreve de maneira tão linda. Ele disse assim: aquele que não havendo visto, há mais. É um testemunho de fé no nosso interior, que diz que ele ressuscitou, que ele está vivo. É por isso que nós estamos aqui. Como explicar a alegria que nós temos? Como explicar a paz que nós temos? Como explicar a esperança que nós temos? Como explicar que nós somos pessoas que não nos curvamos e não nos deprimimos diante de adversidades? Que passamos pelo vale da sombra da morte e temos fé, temos ousadia de proclamar que o nosso Senhor tem um nome que está acima de todo nome. Neste nome nós confiamos. Como explicar que na nossa vida não existe coincidência, existe cristoincidência? Como explicar isso? Meus irmãos e irmãs, a ressurreição de Cristo foi o maior acontecimento do universo. Nunca Deus havia dispensado tanto poder como Ele fez na ressurreição de Cristo Jesus. Nunca. Quando Deus criou o mundo, Ele só disse assim: haja luz. Sabe o que significa isso? Aquela luz, se você observar o texto hebraico, é maiúsculo. O que significa? Que aquela não é a luz do sol, das estrelas. Você vai ver lá no versículo 10 de Gênesis 1, que só depois que Deus criou os luminares. Quando Deus disse haja luz, é porque em primeiro lugar havia trevas. Aquele anjo de luz que era Lúcifer, o portador da luz, ele caiu. Aí diz a Bíblia assim, havia trevas sobre a face do abismo. Aí o que Deus faz? Deus vem e diz, haja luz. Aquela luz, João vai dizer para nós lá no seu evangelho, no capítulo 1, ele era a luz. Jesus disse em João 8, eu sou a luz. Aquela luz da vida do Senhor Jesus, João vai dizer assim, sem ele, isto é, sem a luz, nada do que foi feito se fez. E Hebreus vai dizer no capítulo 1, que esta luz, que é o Logos, que é a expressão exata do ser de Deus, não apenas criou o universo, mas sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Então, esta luz, ela colocou todas as moléculas nos seus devidos lugares. Esta luz dispensou a quantidade exata de gases em todo o universo para que a vida pudesse existir. Esta luz estabeleceu todas as leis do universo, toda a simetria do universo, tudo foi estabelecido pelo poder desta luz. Estão vendo aí, irmãos? Que coisa impressionante. Mas quando foi ressuscitar a Jesus, o poder foi muito maior ainda. Paulo vai dizer assim no versículo 19 de Efésios 1. E qual a suprema? Esta palavra suprema vem de um termo grego, upérbalo. Era um termo usado para descrever a força que um atleta usava para lançar um dardo nas competições gregas, quando ele ultrapassava o limite. Então, neste contexto aqui, esta palavra suprema é a força que ultrapassa o limite. E não está falando de uma força qualquer, é a força do poder de Deus que ele usou para ressuscitar a Jesus. Diz, e qual a suprema grandeza? A palavra grandeza no hebraico, no grego, é megaton, que é uma unidade comparativa à explosão de 1 milhão de dinamites. Imagina um poder comparado a 1 milhão de dinamite, um megaton, entrou no inferno, sacudiu todo o inferno e ressuscitou o Cristo Jesus dentre os mortos. E qual a suprema grandeza do seu poder? A palavra poder aqui é dunamis, poder da dinamite. Segundo, a eficácia, a palavra eficácia. Essa palavra é muito importante, é energeia, da onde vem a palavra energia. Irmãos, quando o poder de Deus entrou no inferno, Satanás levou um choque tão grande, irmãos, que até hoje ele não conseguiu se recuperar, a ponto dele perder as chaves do próprio inferno, porque Cristo tomou. E disse, eu tenho as chaves do inferno. Aonde estão as chaves do inferno? No poder de Cristo Jesus, debaixo do poder de Cristo Jesus. Ele fala da eficácia, depois vem uma palavra força. Essa é uma palavra, é um termo jurídico na língua grega, que é krasia. Fala da força verbal que um advogado usa para colocar um réu em liberdade. Esse réu em liberdade éramos
todos nós, porque nós estávamos cativos debaixo da condenação eterna, mas no poder da ressurreição, Deus nos fez livres. Agora veja, ele vai usar por último, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui não é dunamis poder, é ischus, é um poder inerente a Deus. Aqui seria melhor definido da seguinte forma: é o poder que é o próprio Deus. Esse poder é Deus por definição. Aí, versículo 20. Qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora o versículo 20. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Que lindo, irmãos. Fazendo assentar acima de todos os céus, de todo o principado, de toda potestade, de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também por toda a eternidade, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Quem? Aquele que Deus ressuscitou. Deus o colocou acima de todos os céus, acima de todo o principado, acima de toda a potestade, acima de todo nome. Eternamente Deus o exaltou. E diz assim, versículo 20, e o deu à igreja. Irmão, significa que tudo que Deus fez na ressurreição, Ele derramou sobre a igreja. É por isso que nós temos que adorá-lo nesta manhã. É por isso que o que nós cantamos ainda é pouco, irmãos. Tem que ser uma vida de adoração, não é só abrir os nossos lábios, é muito mais do que isso. Ele deu à igreja. Por quê? Porque a igreja foi gerada no poder da vida em ressurreição. Como Deus criou a mulher? A Bíblia diz assim, que Deus levou Adão a um sono, e da sua costela Ele edificou a mulher, porque a palavra lá é essa mesmo, irmãos, edificou. Adão foi criado, mas Eva foi edificada, porque Adão representa o homem natural, e aqui mostra Cristo como esse homem, na encarnação, o segundo Adão, e Eva, aquela mulher do capítulo 2 de Gênesis, ela tipifica a igreja. Quando é que a igreja, você e eu, como membros desse corpo, quando é que nós fomos inseridos, quando é que nós fomos constituídos no poder da vida em ressurreição? Irmãos, olhe bem, eu vou dizer isso com muita calma. A melhor definição da igreja não é um prédio, igreja não é o lugar que você não vai na igreja. Hoje de manhã você veio à igreja, você não veio à igreja, você veio para um local de reunião. Isso aqui não é igreja, esse local aqui não é igreja. Essa é uma maneira corrompida, degradada das pessoas definir a igreja. A igreja é aquela parte tirada de Cristo no poder da ressurreição. A igreja somos nós. Nós, irmãos. Foi ali que a igreja foi gerada. A igreja foi extraída dele. Quando? Na sua ressurreição. Você e eu, irmãos, fomos extraídos na sua ressurreição. Fomos perdoados na sua morte, extraídos na sua ressurreição. Quando você olha esses 5 aspectos de Cristo em Hebreus, nós podemos dizer assim, uma escada ascensional com 5 degraus. No primeiro degrau, ele veio se tornar como nós. Ele não tinha necessidade, ele era Deus, eternamente amado. Ele deixou os céus. Ele deixou os céus porque ele era o filho amado. E nós, filhos da ira? Ele deixou os céus e ele era santo. E nós, pecadores, pervertidos? Ele deixou os céus e ele era eterno. E nós, meros mortais? Ele era o filho de Deus, nós os filhos da ira. Em nós só habitava pecado, nele só justiça. Sabe o que ele fez, irmãos? Paulo vai dizer. Paulo vai dizer assim em Filipenses 2. Sabe o que ele diz? Ele diz que ele, sendo Deus, ele não usurpou, ele não tomou isso como uma honra. Sabe o que ele fez? Ele abriu mão das suas insígnias eternas para vir a essa terra e viver como eu e você. Passar as mesmas provas que eu e você passamos. Sofrer as mesmas angústias que eu e você sofremos na carne. Conhecer os limites do homem.
mas ele não pecou. O pecado não teve ousadia na sua vida, porque ele venceu o pecado, ele venceu as tentações. Ele foi o homem aprovado diante de Deus. Aí ele vai dizer assim, em João 13, que ele fez tudo isso por nós, é por eles que eu me santifico. Ele olhou para nós, ele olhou para você, ele já podia, no seu poder divino, ver eu e você, neste exato momento que nós estamos aqui, e a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele está satisfeito com o seu penoso trabalho, porque um dia ele vai ter uma noiva gloriosa para a sua satisfação eterna, aquela pela qual ele morreu. Paulo diz isso em Efésios 5, Paulo diz em Efésios 5 que ele morreu pela igreja. Eu sei que é difícil isso, irmãos, pensar numa expiação limitada. Por um lado, a sua morte tinha eficácia de salvar todas as pessoas, até mesmo Satanás no inferno. A eficácia, o poder da morte de Cristo poderia salvar até mesmo Satanás, até mesmo os anjos caídos. Mas Paulo vai dizer assim em Efésios 5, ele vai dizer assim, a partir do versículo 23, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Olha o que ele diz, irmãos. Ele diz, a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou por você. Ele se entregou pela sua noiva, para que um dia ele pudesse apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, sem mancha alguma. Ah, irmãos, isso é impressionante demais. Isso tem que inundar o nosso coração de gozo e de alegria. Entender que a sua encarnação, a sua crucificação, a sua morte, e depois da sua morte, o que é que nós temos? A sua ascensão, mas não foi uma ascensão, foi uma exaltação. E por que ele fez isso, irmãos? Aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 20, vai dizer assim, que ele entrou por nós. Essa palavra entrou é muito pequena na nossa linguagem para expressar, para exprimir todo o seu conteúdo. Se você puder olhar, Hebreus capítulo 6 e o versículo 20. Olha o que diz, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Essa frase não exprime tudo, irmãos. Esse entrou por nós não é um entrar simples. Quem entrou ali não foi qualquer pessoa, entrou por nós. Este é o perigo que temos de ler porções tão profundas, tão extremamente significativas de maneira superficial. Entrou por nós. Quando foi que ele entrou por nós? Foi quando, irmãos, ele foi exaltado à destra do Pai. Exaltado à destra do Pai. Ele entrou por nós. Então você vê, a encarnação ele fez por nós, a crucificação ele fez por nós, a ressurreição ele fez por nós, a ascensão ele fez por nós. Irmãos, comer esse pão, beber esse cálice, se você não tocar isso, é não discernir a morte do Senhor, é não discernir a pessoa do Senhor, é não discernir a obra do Senhor. Isso aqui não é religiosidade, isso aqui não é ritualismo, isso aqui é uma experiência, é uma realidade espiritual. Ele entrou por nós, tendo se tornado, porque ele não ocupava essa função antes. Havia uma teofania, uma aparição cristológica no Antigo Testamento, num personagem conhecido como Melquisedeque. Melquisedeque. Escute isso, Melquisedeque. Isso está em Gênesis 14, 18. Ele apareceu a Abraão oferecendo pão e vinho, falando da sua mesa, da sua morte. Em Hebreus 7, vai dizer que ele é semelhante ao Filho do Altíssimo. Então ele é uma teofania cristológica. Então aqui você vai ver que ele entrou para ser o nosso sumo sacerdote. Qual é o papel do sumo sacerdote? Interceder pelo povo. Interceder, estar diante de Deus pelo povo. Então escute isso, nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, porque aqui todos nós somos pessoas frágeis, emocionalmente frágeis. Nós falhamos diariamente, nós erramos, temos uma carne que não converte, nós enfrentamos tantas lutas, tantas batalhas na nossa mente, mas graças a Deus, irmãos,
que aquele que veio por nós, que encarnou por nós, que foi crucificado por nós, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que ascendeu por nós, ele se colocou diante de Deus como nosso sumo sacerdote. Ele intercede por você. Ele olha para você, como diz o capítulo 2 aqui que nós não lemos hoje. Nesse capítulo 2, que é o assunto que nós estamos estudando, diz que convinha, olhe bem, por favor, volte aqui só algumas páginas. Olha o versículo 17, por isso convinha, essa palavra convinha diz assim, havia nele uma obrigação pessoal. Essa palavra convinha significa dever pessoal, havia uma obrigação pessoal escute bem, que em todas as coisas se tornasse semelhante a nós. Pensa em você por um pouco, por alguns segundos aí. Jesus se tornou semelhante a você, a mim, a nós. Aí diz para ser, quer dizer, ele só poderia ser um misericordioso e fiel sumo sacerdote se ele se tornasse semelhante a nós. Jesus sabe o que passa na nossa mente, Jesus sabe o que passa na nossa carne, Ele sabe o que você sente, Ele sabe exatamente o que você está passando. É por isso que você tem diante de Deus um sumo sacerdote que intercede por você. Não é Maria que intercede por você, não é um pastor que intercede por você, não é um padre, ou seja lá quem for que intercede por você, é Jesus, o único, o Filho de Deus, Ele intercede por você. Ele consegue penetrar no seu coração e sentir exatamente o que você sente e interceder a Deus por você. E sabe qual é a base da sua intercessão? O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. A obra que ele realizou lá na cruz do Calvário. Então não foi uma simples exaltação. Meus irmãos, eu quero encerrar este ponto, lendo aqui apenas alguns textos, para que a gente termine essa mensagem, vendo a glorificação também. Aqui em Hebreus 2, versículos 7 a 9, diz assim, é uma citação do Salmo de número 8. Aí ele diz assim, no versículo 6, que é o homem, para que dele te lembres, o filho do homem, que o visites. É lógico que é uma poesia, mas uma poesia messiânica. Então não tem como, em alguns minutos, nós interpretarmos uma poesia messiânica. Mas eu vou apenas citar e não interpretar. Porque cada vocábulo aqui requer um exame minucioso. Como, por exemplo, quando ele diz assim no versículo 6, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, quem é este homem? Que dele te lembres. Se você estuda isso no Salmo de número 8, essa palavra lembres, ela vem de um vocábulo muito rico, que traduz assim para o português, aquele que ocupou tua mente por toda a eternidade. Havia um homem na mente de Deus por toda a eternidade. Havia um único homem, que era fruto do amor eterno de Deus, do prazer de Deus. Aí diz assim, quem é este homem que eternamente ocupou a tua mente, que era o centro das tuas atenções? É uma outra tradução desse termo. Centro das tuas atenções, por toda a eternidade. O filho do homem que o visites, essa palavra visites é outro termo muito importante. Não é uma visitação qualquer. É uma visitação que envolve alegria, que envolve prazer, que envolve amor. Aí diz, este homem tão estimado, que é o centro das tuas atenções, fizeste-o um pouco menor do que os anjos. Olhe bem, aquele que era tudo, aquele que era maior do que os céus, Deus fez ele menor do que os anjos. E Paulo vai mais longe de Filipenses. Diz que ele tornou ele um servo. A palavra servo ali é doulos, um escravo. Doulos, menor do que os anjos. Aí agora ele vai subir a glória da exaltação. De glória e honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio.
Versículo 9. Vemos, todavia, que aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então agora ele está coroado de glória e de honra. E para concluir tudo isso, eu quero ler o Salmo de número 42. Irmãos, muitas vezes as nossas versões em português não exprimem todo o sentido dos vocábulos da Bíblia. Então a gente precisa recorrer a muitas versões. Ontem eu estava lendo uma versão que eu comprei há pouco, ela não está em português, mas essa versão tem me encantado. Eu de fato achei que eu já tinha encontrado algumas versões boas, porém esta, ela de longe ultrapassa todas as versões que eu tenho. Infelizmente essa versão não tem em português. E quando eu estava lendo esse salmo, eu realmente fiquei espantado, porque esta versão, ela é a que mais se aproxima do texto original. E quando eu estava lendo esse salmo, salmo de número 42, essa parte que eu vou ler para vocês aqui, é uma parte muito linda. E depois eu vou voltar numa outra que é mais linda ainda. Ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. E como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa, porque está batido a minha alma, e porque te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Sabe por que você pode dizer isso? Sabe por que você pode dizer para a sua alma: por que você está angustiado? Por que você está deprimido? Por quê? Você não precisa estar. Sabe por quê? Porque você tem sede de Deus. Você não pode perder a sede de Deus. Porque se você perder a sede de Deus, aí a angústia vai te destruir. E por que você não pode se entregar às suas angústias? Sabe por quê? Porque na casa de Deus, no trono da sua glória, existe um sumo sacerdote assentado por você. E ele te atrai. O que você vê neste salmo é uma vida sendo atraída por causa da sede, por causa do desejo, por causa do anelo. Então este salmo é muito rico, eu não quero entrar muito neste salmo. E por último, agora é por último mesmo, vamos ao salmo de número 24. Neste salmo, quando eu li, buscando uma proximidade dos textos originais, ou do texto original, eu fiquei assombrado, irmão, sinceramente assombrado. Aqui está a exaltação de Cristo após a sua ressurreição. Um canto de Davi. Diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Você imagina isso, irmãos? Foi o que Davi conseguiu ver. Quando você estuda os escritos dos patriarcas, dos profetas, quando você estuda a história dos patriarcas, os escritos dos profetas, dos salmistas, você fica assombrado com a profundidade que eles tinham de experiência e de conhecimento espiritual. Então aqui está Davi cantando o que aconteceu naquele glorioso dia da ascensão de Cristo, quando ele foi exaltado. Aí canta assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Aí aqui, irmãos, está assim: o Senhor. Só que o texto hebraico não está a palavra Elohim, que seria correto, porque eu sempre pensei Elohim. Mas sabe como está aqui no hebraico? Está o tetragrama. Tetragrama. Aquelas 4 letras que os hebraicos antigos, ou judeus antigos,
Eles usavam para se referir a Deus, porque eles entendiam que o nome de Deus é um nome tão santo que ele era impronunciável. Depois, mais à frente, acrescentaram vogais, da onde vem o nome Adonai. Mas outrora não, era um tetragrama. E ficava um som impronunciável. Então isso me chamou muita atenção. Aí está assim, o tetragrama Sebaiot, que significa o Senhor de todas as guerras, o Senhor que venceu todas as batalhas. Lindo isso, irmãos. Então é lindo isso, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Volta a repetir o tetragrama Sebaiot, em hebraico, o Senhor que venceu todas as batalhas. Ele venceu todas as batalhas. Aí diz: levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eterna, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aí novamente o tetragrama Sebaiot, o Senhor de todas as batalhas. Ele é o Rei da Glória. Que lindo tudo isso, irmãos. E pensar que tudo o que ele fez, todas as guerras que ele travou, foi por você. Tudo o que ele fez foi por você. Isso não te enche de um senso de alegria? Isso liberta. Se você estiver sofrendo transtorno de ansiedade, crise de depressão, se existe algum respingo de tristeza que te incomoda, que está destruindo a sua fé, a sua alegria, eu quero te falar que essa verdade é suficiente, porque isso tem um poder terapêutico que você não vai encontrar em remédio nenhum, em psiquiatra nenhum, aqui você vai encontrar. Que Deus possa te abençoar com esta palavra, que Ele possa de maneira gloriosa continuar falando a todos nós. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, somos tão gratos a Ti por esse momento, onde podemos meditar na Tua palavra, onde podemos, Senhor, ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor, que nos conduz a um pasto totalmente verdejante. Que alegria nós temos nessa manhã de Te adorar, de meditar na grandeza da Tua obra por nós, do Teu amor. Senhor, nos falta palavras aqui para expressar isso. Te pedimos perdão por não termos palavras suficientes para externar toda a nossa gratidão a Ti nesta manhã. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor. Ó Senhor, nós Te adoramos, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.